seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Ricardo. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a nossa mensagem diz assim: convém refletir, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se tirar. Está em Tiago, no capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades de ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, o outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de morredoura oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente vários motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que é possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte. Porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente, não realizará coisa alguma. Bom, meus irmãos, essa mensagem é bem oportuna, né? Porque a gente, quando ouve coisas edificantes com atenção, a gente reflete. E pegando um gancho aqui no finalzinho, né, muitas vezes, e ele fala que é normal do nosso dia a dia, a gente se aborrecer, a gente ser provocado, né, e aí a gente até entra numa sintonia até de desequilíbrio, mas quando a gente deixa para tomar atitude no dia seguinte, né, e aí, como, salvo engano, acho que foi o Chico, falou para encher água na boca, perdão, né, para que a gente não fale besteira sem pensar. Então, quando a gente está aborrecido, a melhor coisa que a gente faz é calar. Espera passar o aborrecimento, porque as palavras ficam marcadas e elas não saem mais. O perdão não tira aquela marca deixada, às vezes para a vida toda, e que sai em outras existências. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, né? Primeiro de ouvir coisas importantes, coisas edificantes, coisas que vão nos tornar espíritos melhores, e controlar
os nossos impulsos quando estivermos em momento de desequilíbrio e de aborrecimento, para que a gente não faça aquilo que depois a gente vai se arrepender e muitas vezes não consegue reparar nunca mais aquela nossa falha. Então, meus irmãos, a palavra, falar é muito fácil, vivenciar é mais difícil. Então é muito comum a gente que vem aqui à frente com a missão de falar e com o compromisso de falar, né? Não somos mais perfeitos nem melhores do que ninguém, nem somos donos da verdade. Temos tantas limitações e tantas dificuldades quanto todos vocês, mas temos uma responsabilidade muito grande. Então, a gente se preparar para falar, e quando falar coisas boas, que vão se multiplicar, e é essa a missão que nós temos na Terra, né? Fazer o bem, sem olhar a quem, para quando a gente retornar à pátria espiritual, a gente poder olhar para trás e falar assim, poderia ter feito muita coisa a mais, mas pelo menos fiz alguma coisa e plantei algumas sementes. Bom, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos, em primeiro lugar, agradecer ao Pai por esse momento, por esse dia que superamos, ainda que com muitas dificuldades, mas Deus nos ofereceu essas portas abertas para juntos, reunidos nesse ambiente preparado, com todo amor e com todo equilíbrio, pela espiritualidade amiga, receber aquilo que precisamos nesse momento. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por estar conosco também, nesse momento de reunião, em nome de Deus, e em todos os momentos, especialmente nos mais difíceis da nossa vida. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, com tanta dedicação e tanto carinho e tanto amor a essa casa e a todos nós encarnados e desencarnados. E obrigado à espiritualidade amiga, que nós ainda não enxergamos com os olhos da carne, mas que derramam amor e muita energia boa a todos nós, com todo carinho e todo cuidado. E aproveitar e pedir à espiritualidade amiga, que nesse momento possa envolver, intuir, inspirar o nosso querido irmão Ricardo Costa, que fará uso da palavra e que trará uma pequena parte da história dessa querida irmã, mensageira de Deus, a irmã Sheila, missionária de Deus, e que tanto bem nos fez e fez a tantas pessoas e nos deixou saudade enquanto encarnada, mas sabemos que no plano espiritual trabalha muito mais. E assim, Pai, agradecidos por esse momento, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. E o nosso irmão Ricardo com a palavra. Olá, meus irmãos, meus amigos, muito boa noite a todos. Que Jesus nessa noite nos conduza da melhor forma possível, que a gente possa aproveitar esse estudo bastante, que a gente possa tirar direções para a nossa vida, para a nossa caminhada. Hoje nós vamos falar sobre a cura concedida por Jesus através de um espírito maravilhoso chamado, na doutrina espírita, por Irmã Sheila. Mas existem dois detalhes que a gente não pode esquecer quando fala de Sheila. O primeiro é lembrar que antes ela teve uma encarnação como Joana Francisca de Chantal. E um outro detalhe que a gente não pode falar de Irmã Sheila sem falar de um grande médium brasileiro chamado Francisco Peixoto Lins, o famoso Peixotinho, que fundou há alguns anos atrás um centro em Macaé, onde ele, durante a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, ele fazia, junto com um grupo do centro, ele trabalhava com orações para ajudar aqueles desencarnados durante o período da guerra. Aqueles que desencarnavam e também os encarnados, que sofredores, que estavam ali sofrendo. Bom, então vamos começar do início, quando ela encarnou como Joana, né? Joana nasceu na França, em Giron, em 1572. Ela era filha de um
de um político muito famoso, muito conhecido na época, muito influente. E sendo assim, ela tinha contato com toda a burguesia, com todos os barões da época. E aos 20 anos, ela se casou com um barão de Chantal. E não foi um casamento arrumado, eles se amavam, casaram e foram felizes durante o tempo que conviveram juntos. Tiveram 4 filhos, 3 meninas e um menino. Porém, aos 28 anos, barão de Chantal, numa caçada, tomou um tiro, né, de um outro caçador. Não foi nem um animal que o pegou. E aí, nesse momento, começou-se uma oração grande entre os funcionários do castelo, porque ela foi morar no castelo de Chantal, e junto com os filhos. Mas mesmo com toda oração, era realmente a hora dele. Infelizmente, ele desencarnou e ela se viu viúva aos 28 anos, tendo que cuidar de um castelo, de vários serviçais que ela tratava, diga-se de passagem, cada um deles como irmãos, como amigos, e dos filhos, né? Então, durante 9 anos da vida dela, ela se dedicou exatamente a isso, a cuidar de todas as tarefas de um castelo, que não era muito fácil, e cuidar dos filhos. 9 anos de viuvez, ela, já com as filhas casadas, bem casadas, e seu filho, que era o mais novo, futuro barão de Chantal, já estava com 16 anos e vivia com o avô paterno no próprio castelo. Ela resolveu atender um chamado de Jesus de se entregar à vida espiritual. Então, ela, nesse mesmo período, conheceu também o Francisco de Sales, que na época era bispo de Genebra. E Francisco, vendo o empenho dela, as características pessoais dela, resolveu que ela seria a pessoa indicada para um projeto que ele tinha, que era fundar várias congregações da Visitação de Santa Maria, que eram mosteiros, conventos que recebiam pessoas sofredoras que precisavam muito daquela ajuda, porque naquela época muitos soldados morriam nas guerras, e as mulheres ficavam viúvas sem ter do que viver, e eles precisavam de um acalento, de um acolhimento, né? E ela então, ela entrou para o convento, e depois de um ano, Francisco de Sales convidou para que ela começasse a fundar esses conventos. Eles fundaram 13 conventos juntos, né? Ela, aliás, com o bispo de Genebra. Depois do 13º, o bispo de Genebra também veio a desencarnar. E aí ela se viu sozinha novamente, com uma tarefa enorme, que era montar vários outros na Europa, em outros países, fora da Europa, vários outros conventos, ou seja, a congregação da Visitação de Santa Maria, onde era muito mais tranquilo você acolher uma mulher sofredora do que um convento propriamente dito daquela época, que eram muitas regras, né? Então, isso se tornou um benefício grandioso, e ela, em 1641, veio a também desencarnar, mas deixou, né, para a população mais ou menos 90 conventos, ou seja, ela usou toda a riqueza que ela tinha como baronesa, ficou praticamente pobre, morreu pobre, para ajudar os sofredores. Nesse período, gente, ela se iluminou de uma tal forma que na encarnação seguinte, ela já chega ao mundo muito iluminada. Por quê? Existem, nós que somos espíritas, sempre lembramos, né, que existem 3 provas muito difíceis. A primeira é a riqueza, né? A segunda é a beleza, e a terceira é a caridade. Ela era uma mulher muito bonita e mesmo assim se entregou a Jesus. Era uma mulher muito rica e doou toda a sua riqueza para atender os pobres. E a caridade a gente não precisa nem dizer por tudo que ela fez, né? Então termina o período que ela foi Santa Joana Francisca de Chantal, porque na época, alguns anos depois, a Igreja Católica canonizou Joana Francisca como Santa Joana Francisca de Chantal. É uma santa um pouco desconhecida para os católicos até,
né? Mas as igrejas, né, sempre fazem alguma festividade na época do falecimento dela. Anos depois, ou décadas depois, nasce Sheila, na Alemanha. E nasceu dentro de uma família espírita. Agora imaginem vocês uma família espírita na Alemanha nazista de Hitler. Eles não podiam imaginar que era uma família espírita, né? E ela nasce numa família em que o seu pai, Dr. Flitz, e aí tem que fazer uma ressalva, porque nós todos, ou quase todos, conhecemos aqui no Brasil o famoso Dr. Flitz, cirurgião que trabalhou com médicos Zé Arigó e com outros médiums, né? Mas não é esse. Esse, na verdade, desencarnou na Primeira Guerra. E o pai dela, Dr. Fritz, médico homeopata, desencarnou na Segunda Guerra Mundial. Então, ele era um médico bem tranquilo, bem sensato. Ela tinha um irmão chamado Rodolfo, que também era médico, tenente do exército alemão reformado. E ela, que era musicista, cantava, compunha músicas, escrevia, era também enfermeira. E gostava tanto da profissão que ela se perdia nos horários. Às vezes o Rodolfo tinha que ir atrás dela, porque ela, atendendo os pacientes, ela se perdia nos horários e esquecia de vir para casa, de tão empenhada que ela era no trabalho. E quando estourou a Segunda Guerra Mundial, Rodolfo, seu irmão, ele foi recrutado para participar do exército alemão. Ele poderia não ir, porque ele já era reformado, só que ele acabou aceitando o convite. O pai dele falou para ele: por que você vai? Ele: pai, eu vou porque eu me sinto no compromisso de estar ali para ajudar os feridos. Eu sou médico, eu não vou para matar ninguém. Eu vou na condição de médico para poder ajudar no que for preciso. E mesmo contra a vontade do pai e da irmã, Rodolfo foi. Tempos depois, Rodolfo já na guerra, a Alemanha resolve entrar por dentro da Polônia. Ou seja, era como se fosse um elefante pisando numa formiguinha. Por quê? O material bélico da Alemanha era tão maior, era tão grande, que em questão de dias eles acabaram com a Polônia, né? E um dos critérios que o exército alemão tinha para que o outro exército não se recuperasse, era eles pegarem todos os oficiais daquele exército, no caso aí foi o polonês, botavam num pelotão de fuzilamento, no paredão, e fuzilava todos eles. E num dia que eles pegaram a grande maioria, né, dos militares, dos oficiais, eles pegaram esses oficiais, botaram no paredão, recrutou o pelotão de fuzilamento e entre eles estava Rodolfo. Mas Rodolfo não sabia que ia, mas para má sorte dele, ou sorte, eu não sei, faltou um atirador. Então recrutaram ele naquele momento. E ele na hora foi contra. Ele na hora falou: não, eu não faço isso, eu não vou matar pessoas, porque vai contra os meus princípios religiosos. E aí o que o comandante fez? Mandou ele para o paredão também. Ou seja, fuzilaram Rodolfo junto para ele servir, né, para que os outros vissem que isso não poderia ser feito, não seria aceitado. Rodolfo fica no mundo espiritual totalmente sem saber onde estava, totalmente desnorteado, até que 3 meses depois ele é atraído pelo grupo de Peixotinho aqui em Macaé, no Rio de Janeiro, que fazia esse trabalho em orações em prol dos desencarnados e dos encarnados, e ele segue então para Macaé, no mundo espiritual, e lá ele faz contato com a equipe de Peixotinho, dizendo o que tinha acontecido, que ele era alemão e que ele era médico, que ele tinha sido fuzilado. E naquele mesmo momento, né, o grupo de Peixotinho o acolhe, explica a ele para ele ter exatamente noção do momento em que ele estava vivendo no mundo espiritual, que ele tivesse noção disso. E ele, sendo bem atendido ali, o que ele fez? Ficou por ali mesmo, ajudando em todos os momentos, todos os serviços da casa, né, que precisariam de cura. A gente não tem relatos de que Rodolfo se materializou,
mas ele por várias vezes fez contato com os médios através de psicografia. Bom, uns 3 ou 4 meses depois, ele participando de todas as reuniões públicas e ajudando na oração, Rodolfo chega numa das reuniões nervoso, porque tinha caído um avião, dizendo, né, para os médicos que tinha caído um avião nesse período. Foi um período em que os aliados começaram a bombardear as cidades alemãs e naquele momento tinha acabado de cair um avião em cima da casa do pai dele. E que o pai dele havia falecido, o Dr. Fritz, e que a irmã dele, Sheila, encontrava-se em coma, agonizante, querendo desencarnar e não conseguia, que ele precisava de ajuda em orientações. Então foi feita aqui uma reunião, várias reuniões para que isso fosse executado com tranquilidade, e assim foi feito. 3 meses depois, apenas 3 meses depois, numa reunião de Peixotinho, quem se materializa? Não faz contato, se materializa. Se materializar, gente, é que o Peixotinho, ele era um médico que tinha faculdade de ceder ectoplasma para o espírito aparecer, se materializar na frente dele. Né? Esse ectoplasma serve para materializar espíritos ou objetos. E Sheila se materializou naquela reunião, pedindo também ajuda, porque haviam vários espíritos alemães que cometeram atrocidades contra a humanidade e que iriam reencarnar com vários problemas físicos e mentais, e que os pais já estavam aguardando na Alemanha, para que eles resgatassem aquele mal, todo aquele mal que eles fizeram durante o período da guerra. E esse trabalho foi feito junto com a equipe de Peixotinho e Sheila também, sendo muito bem atendida por todos aqueles que estavam ali, resolveu ir ficando por ali, ajudando no que fosse preciso, né? Bom, e ela deixava sempre claro que a materialização para ela só serviria se fosse realmente para ajudar na cura. Se fosse só pelo fenômeno, para ela não mudaria nada, ela não teria interesse nenhum. E depois disso, ela ficou trabalhando ali. Depois disso, em 1949, um dos casos, entre tantos, né, que eu resolvi trazer para contar para vocês, é de uma criança de 5 anos, que a mãe era evangélica e não acreditava de forma alguma em espiritismo. E a criança, com 5 anos, em 1949, conseguiu introduzir um parafuso no pulmão. Olha só, como é que a criança conseguiu introduzir um parafuso no pulmão? Conclusão, os médicos diziam que não podia operar, porque naquela época eles não tinham condições de fazer uma cirurgia como essa. E o que aconteceu foi que ela não sabia mais o que fazer. Ela também morava em Macaé, e ela soube que numa determinada rua tinha uma casa que o cara recebia um espírito que curava problemas como esse. Então ela levou a criança até a porta da casa. Chegando lá, ela não entrou e falou: vai, meu filho, vai, que eu te dou toda a força e vou ficar aqui fora te esperando, olha só. E a criança entrou. Quando chegou lá, Peixotinho acolheu a criança, e quem se materializa? Dr. Bezerra de Menezes e Sheila. Foi a primeira materialização do Dr. Bezerra de Menezes que se conhece. Ele e Sheila vieram juntos, materializados, para poder curar a criança. Eles desmaterializaram o parafuso que estava dentro do pulmão da criança e materializaram na mão do assistente que estava do lado. E a criança saiu dali curada. Será que essa senhora evangélica não se tornou espírita depois disso? Não, porque é incrível, né? Então, quer dizer, são coisas que a gente não sabe, que a gente nem imagina. Ou seja, muitos de nós até sabemos que essas coisas existem, mas quando você vê o Divaldo, por exemplo, contando uma história como essa, nos dá muito mais credibilidade pela pessoa que Divaldo é. Porque sabe que Divaldo tem um pé aqui e outro lá, né? Igual o Chico, que perguntava: você está encarnado ou desencarnado? Né? Então, Divaldo também conta uma história que ele, alguns anos atrás, também em 1945, 46, ele estava em São Paulo dando uma palestra e ele começou a sentir dores horrorosas no pescoço, ficou afônico e não sabia o que fazer. Terminou a palestra com muita dificuldade e saiu dali, foi para o médico, e o médico, depois de alguns exames, falou: Divaldo, a princípio parece que você está com câncer na corda vocal. Olha que
perda que seria para cada um de nós se Divaldo naquela época parasse de falar. Se o que ele mais faz é falar, né? Então, quer dizer, e falar sobre a doutrina espírita. Bom, ele saiu dali meio que triste, sem saber o que fazer, mas voltou para a Bahia, porque ele tinha que organizar algumas coisas na Casa do Caminho, e marcou essa cirurgia no Rio de Janeiro, numa clínica a qual ele foi indicado, né? Então ele marcou essa cirurgia no Rio de Janeiro. Só que antes dele vir para o Rio de Janeiro para fazer essa cirurgia, ele resolveu fazer uma visita para nosso amado Chico Xavier, em Frei Leopoldo. E quando ele chegou lá, ele disse que aquela multidão toda, que Chico estava sempre com muita gente em volta dele, né? Então, quando ele vê Chico, Chico recebe muito bem. Ele fala: Divaldo, você chegou na hora. Ele: por quê, Chico? Porque você que vai dar palestra hoje. São apenas 2 horas. Ele cheio de dor no pescoço, na corda vocal. Ele: mas Chico, eu não posso. Eu falei: faz, Divaldo, por favor, sou eu que estou te pedindo. Aí ele falou durante 2 horas. Conclusão: depois dessas 2 horas, ele terminou a palestra e eles foram para um outro canto do salão e resolveram fazer oração. Aí Chico, o que faz? Divaldo, é você que faz oração. Mas Chico, eu já não aguento mais. Você que faz oração. Foi o doutor de Bezerra de Menezes que pediu. Aí ele falou: bom, se é o doutor Bezerra de Menezes, deixa para lá, doe. Fez, né, a oração durante um bom tempo. Quando terminou ali, Chico convida para ir na casa de André Luiz, e aí não é o André Luiz espírita, é o André Luiz, irmão do Chico, que naquela época era encarnado também, para comer um bolinho de fubá e tomar, que mineiro gosta de bolinho de fubá, né, e um cafezinho. Aí Divaldo: se é pelo bolinho nós vamos. Aí foi com eles. Quando chegou lá, o Chico chamou ele num quarto. 20 minutos, né? Já? A gente nem sente, né? Chico chamou ele no quarto e falou para ele: Divaldo, né, a gente vai apagar as luzes, vai fechar a janela e vamos tentar fazer umas orações. E aí Divaldo fechou os olhos, começou a fazer oração e de repente quem se materializa na frente dele? Sheila, que olha para ele e fala: Divaldas, abre os olhos, Divaldas. Aí quando ele olha, fala: Sheila, o que você está fazendo aqui, Sheila? Ele fala: vim aqui para curar você, Divaldas. Abre a boca, que eu trouxe aqui uma caneta que eu vou cauterizar, vou aplicar uma rádio na sua corda vocal. Aí ele: vai doer? Ele: vai doer. Mas se doer eu vou berrar. Pode berrar. Aí ele abriu a boca, ela cauterizou, ele deu um berro que acordou a cidade toda. E aí ele falou: Divaldas, novamente. Aí ele: não acredita, novamente. Aí ele aplicou novamente e a partir dali ele parou de sentir qualquer dor e não sentiu mais incômodo. E aí ele fala: Sheila, quando eu sair daqui eu vou achar que eu estava sonhando, que você não estava aqui. Que prova você pode me dar para ter certeza que isso não foi sonho meu, que você estava aqui? Aí ela falou: tira um pedaço do meu vestido. Ele rasgou o pedaço do vestido. Falou: você não tem outra prova? Aí ela falou assim: o que você deseja, Divaldas? Aí ele perguntou a ela: você, já que é alemã, você não conhece a Edelweiss, que é uma planta dos Alpes suíços? Ela: sim. Aí começou a mexer com a mão e começou a cair um monte de Edelweiss no colo do Divaldo. Tanto a parte do vestido quanto essas Edelweiss até hoje estão guardados no armário de Jacarandá, lá na Casa do Caminho, para que qualquer um possa ver. Então, quer dizer, isso nos dá uma credibilidade enorme. E uma coisa que a gente não sabe, né, ou sabe, mas nunca pensa, por exemplo, existe Nosso Lar, que nós vimos o filme e temos o livro, Violetas na Janela de Patrícia, que explica como é o lado de lá. E existe agora um livro de Alvorada Nova, chamado Alvorada Nova. Alvorada Nova é uma cidade que tem no plano espiritual, que o governador é Karbar Schutel, e onde tem o hospital de Sheila. Na verdade, é Casa de Repouso, conhecido carinhosamente como Hospital de Sheila, que ela organiza, né, e cuida de 14 equipes de médicos que tratam exclusivamente de pessoas desencarnadas, de espíritos desencarnados e encarnados como nós. Então, gente, é importante que a gente saiba disso. A gente trouxe até um mapa aqui no meio, né, é o edifício central, e aqui na letra J é onde fica o Hospital de Sheila. Para o outro lado aqui, que não está dando para ver, existe também um núcleo de medicina
onde eles descobrem a medicina que depois vai vir para a Terra. Né? Então, por exemplo, essa canetinha ainda não chegou aqui, mas a rádio já chegou. Né? Se existe a caneta, eu não sei. Bom, de qualquer maneira, é interessante que a gente saiba disso, e quem quiser se aprofundar mais, já que o tempo é curto, existe um livro chamado Alvorada Nova, que é escrito por Abel Glasser, que conta toda essa história. É uma história que a gente precisa, já que estamos no meio espírito, precisamos saber. Né? E quando a gente fala de um espírito como Sheila, ou de Paulo de Tarso, ou qualquer outro de Bezerra de Menezes, não é para que a gente fique, na verdade, idolatrando um espírito como eles. Na verdade, é para que eles sirvam para a gente como direção, como farol, para que a gente use na nossa caminhada. A gente sabe que a gente ainda tem pouca maturidade para poder conseguir agir como eles agiram, porque eles já estavam prontos. A gente ainda tem uma caminhada aí, algumas encarnações para percorrer, para conseguir tomar atitudes como eles tomaram, né? Então, mas que cada um de nós possa fazer a sua parte, sabendo que esses espíritos existem para nos darem a direção certa. Eu e Roberto, meu amigo que está ali, nós compomos 2 músicas para a irmã Sheila, e agora, baseado nessa palestra e no convite que nós fizemos a um amigo de São Paulo, que o centro se chama Irmã Sheila, acho que estou tentando lembrar o nome do centro. Bom, é um centro que quando está vazio tem 800 pessoas, quando está cheio tem 1.500, 1.800, né? É muita gente. E Fábio Dionísio é quem escreveu esse livro de Irmã Sheila, que a foto também daqui a pouco vai vir aqui embaixo. Eu queria falar sobre cada foto dela, mas eu acho que não vai dar tempo, então vamos cantar a música. Será que eu vou conseguir? Tem? Ah, então agora o tempo segurou um pouquinho. Bom, essa primeira foto, gente, é uma foto em que ela aparece para cada um de nós por intermédio de Chico Xavier. Ou seja, o Chico, na época, a outra, acho que passou. Não, anterior. Não. Essa foto, as pessoas queriam saber como Sheila se apresentava para Chico. E Chico, na verdade, não chamou um pintor, ele chamou um fotógrafo que foi usado como pintor e eles chegaram nessa foto de Sheila. Passa uma outra, Giovana, por favor. Essa aqui é quando ela foi Santa Joana Francisca de Chantal. Por isso que ela está com, acho que como é que é o nome dessa roupa, vocês sabem? Isso. Passa outra. Aqui é como ela aparece para um pintor de aquarela japonês numa das reuniões de Peixotinho, e ele se materializa também e pinta como Sheila aparecia para ele no plano espiritual. E a última. E essa aqui é como ela apareceu para o Divaldo, como se fosse uma menina de 16, 17 anos, e foi dessa forma, com essa imagem, que ela curou Divaldo. Né? Então, é só para que vocês saibam, porque tem fotos diferentes, não tem muitas, mas acho que tem, cada uma veio através de um médium, né, diferente. Bom, vamos cantar a música? Depois eu vou botar ali, vou pedir ao João para botar a foto do médium, do livro. Então essa música, ela chegou contando exatamente o que eu contei aqui para vocês. O lindo azul dos teus olhos brilham como estrelas lá no céu, doce como o gosto da maçã, como um favo de mel. Todo amor que nos concede, pelo acolhimento que nos traz, transforma o sofrimento do coração em sentimento de paz. Tempos atrás se iluminou como Joana Francisca de Chantal, doando-se a cada sofredor de um jeito muito especial. Tempos depois reencarnou
como Sheila, enfermeira do amor, trabalhando na cura com louvor, no universo espiritual. Veneranda Sheila, sublime, sua imagem se materializou, fazendo a vontade do Senhor, trabalhando no amor em prol da cura. Veneranda Sheila, sublime, sua imagem se materializou, fazendo a vontade do Senhor, com um olhar de luz e de ternura, epicentro do amor. Epicentro do amor. Veneranda Sheila. Bom, espero que vocês tenham gostado da música. Foi o que a espiritualidade nos mandou para contar a história dessa querida amiga que cuida de cada um de nós. Só para terminar, gente, vocês todos... Então melhor ainda. Todos vocês sabem da minha dificuldade de enxergar por ser diabético, e de alguns anos para cá a diabetes acometeu a minha vista, e eu de lá para cá já fiz 6 cirurgias. Sempre que eu vou fazer uma, eu peço orações lá no grupo, vocês me ajudam muito com isso. Mas a prova é viva, a prova viva, né, de estar aqui enxergando, pelo menos sem precisar de que alguém faça as coisas para mim, coisas simples, normais, eu creio muito que vem também da nossa amada irmã Sheila, porque eu me apego muito com Jesus, com Eurípides Barçanufo, que também tem um hospital no mundo espiritual para cuidar de problemas psíquicos, com Bezerra e com a irmã Sheila, e o nosso querido patrono, o nosso padre Germano. Então, gente, agradeço a todos, que vocês possam usar esses ensinamentos de Sheila na vida de vocês, como eu também na minha. Espero que a gente esteja sempre juntos em outros momentos. Obrigado aí a todos. Aproveitar que tem um pouquinho de tempo ainda, só para trazer uma informação aqui que foi falado pelo Ricardo, né? E assim, muitas pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer um pouco mais de perto, que ele falou do fenômeno da materialização, e nós temos uma palestra que nós gravamos com um médico que ainda está encarnado, ele é oncologista, o Dr. Paulo César Frutuoso. Isso. E ele trabalha, agora o médium que fazia a materialização desencarnou, lá no Centro Espírita Frei Luiz, e parece que não tem feito mais, mas ele tem várias passagens que ele vivenciou como médico de materialização, e ele tem 2 livros, até um deles, e é o que ele fala na primeira palestra dele, a dificuldade que ele teve enquanto médico de falar para as pessoas da parte científica, da área médica, de que aquilo existe, e existe e é verdade. Agora tudo bem, ele já tem 40 anos de doutrina, de experiência, hoje ele já é respeitado, mas imagina no início um médico falar para um mundo acadêmico que existe materialização da espiritualidade, que transforma, cria objetos ou se apresenta como uma pessoa viva, encarnada, numa situação em que não é encarnado, é desencarnado. Ele tem exemplos, e na nossa palestra lá ele falou, materializou um coração, e ele levou para laboratório e demonstrou cientificamente, é um tecido humano, e foi implantado lá um coração. Então ele tem várias experiências trazendo de fenômenos que, para ele levar isso para o mundo científico, foi uma dificuldade muito grande. Estava arriscado internar ele no hospício, dizer, esse cara é um louco. Como é que um médico vai dizer que o espírito vai materializar ali alguma coisa, ou vai se apresentar lá como se estivesse com um corpo
ou criar um órgão qualquer de um ser humano e implantar um órgão. Então, Paulo César Frutuoso, se vocês quiserem conhecer um pouco mais desse fenômeno, a gente tem, inclusive, gravei uma palestra com ele e a gente postou no nosso grupo durante o período que ficamos afastados, né? Então, é importante que a gente saiba que não é uma história, tirou o parafuso do pulmão da criança e apareceu na mão do assistente. Isso deve ser uma loucura, isso é viagem, alguém está criando isso. Não, a gente tem uma pessoa que ainda está encarnada, que trabalhou com isso durante 40 anos e é médico. E pode relatar as experiências dele, inclusive em livros, em palestras, do que ele vivenciou dos fenômenos da materialização. Então a gente vê que não é, a princípio, o incrédulo vai falar, isso é loucura, pô, como é que desmaterializou o parafuso do pulmão da criança e materializou na mão de uma pessoa que estava do lado? Isso é mentira, não é mentira não. A gente tem prova viva, uma pessoa respeitada no mundo acadêmico como médico e cirurgião e que vivenciou muitas experiências dessa e traz para nós, através de livro e de palestra, toda essa informação. Eu acho que está no YouTube Tem lá o dele está disponível para todos. Quem quiser entrar no YouTube lá do nosso centro, do Centro Espírita Aprendizes do Bem, tá lá para vocês assistirem um pouco da vivência dele quanto médico e espírita nessa área aí da materialização. Bom, vamos passar então, meus irmãos, para a segunda parte do nosso trabalho e a gente vai continuar fazendo o passe coletivo, lembrando que a espiritualidade trabalha individualmente, mesmo que a gente esteja no passe coletivo. Eles sabem das necessidades de cada um de nós. Eles estão cuidando de nós, no momento que nós entramos ali, nós já estamos sendo tratados. Então ninguém vai ser menos assistido no passe coletivo do que num passe individual. Então a gente está retornando aí de um momento de pandemia, ficamos 2 anos com a casa fechada, então a gente achou ainda mais prudente a gente fazer o passe coletivo para que a gente possa preservar um pouquinho, minimamente, a gente dessa doença que ainda não foi exterminada, ela ainda está aí, mas graças a Deus muito menos do que tudo isso que nós vivenciamos. Então vamos passar para a segunda parte, eu peço os médicos que se preparem.